pessoal. A gente estava falando do comércio lá no Rio Nilo, né, entre os povos antigos da África. Depois a gente falou sobre o comércio na China, que já ia por meios terrestres, né, lá no Antigo Egito. Aí era a importância do Rio Nilo, era muito grande para o comércio. Na China, ele já ia por meios terrestres. E na América, né, eu vou deixar um vídeo, uma animaçãozinha falando sobre esses povos antigos da América. São povos que a gente chama de pré-colombianos. Foram civilizações antigas que existiram na América. Não estou falando de Brasil, estou falando de América, tá? Que existiram na América com características importantes e que já praticavam algum tipo de comércio, ok? Então vamos lá. A circulação de produtos e de cultura entre os povos americanos. Há mais de 2.000 anos, alguns povos americanos utilizavam uma intensa rede de comércio, por meio da qual desenvolveram cidades com grande número de pessoas, construções e sistemas próprios de troca de mercadoria. Observe o mapa que indica a localização desses povos há aproximadamente 600 anos. Então, olha só, vocês vão ver aqui no mapa que na área onde hoje é o Brasil não tinha povo nenhum desses que a gente está falando. A gente está falando de América Central e da costa pacífica da América do Sul, tá? E aí aqui a gente tem em laranja os astecas, o verde o território maia e os incas, certo? Mostrando também que eles viveram em séculos diferentes, né? Quer dizer, os astecas no século XV e os maias também até o século XV e os incas no século XVI, tá? Aqui o quadradinho é a capital do império e as principais cidades estão em bolinhas. As linhas mostram divisas atuais, as linhas azuis, né? Que naquela época não existiam. Então, por exemplo, aí o Império Inca, o Império Inca, ele pega uma parte do Equador, do Peru, da Bolívia, né, do Chile, que na verdade naquela época não existiam. Era tudo Inca, tá? Então vamos lá. Os maias. Então vamos falar primeiro sobre os maias. O que você vê nessa imagem? Uma pirâmide. Só que é uma pirâmide diferente daquelas pirâmides do Egito, né? Ela tem algumas diferenças. E aqui do lado tem uma menorzinha, ó. Não sei se vocês repararam. Como é que se chama? Esqueci a palavra. Bom, tem uma menorzinha, uma ruína, né? Menorzinha. Então ele fala aqui, na pirâmide, na fotografia, a pirâmide de Kukulcã e ao fundo o Templo dos Guerreiros. Na antiga cidade de Chichén Itzá, em Yucatán, no México. Essas construções têm mais de 1.000 anos e pertenceram ao povo maia, que viveu no continente americano. Os maias desenvolveram a agricultura e estabeleceram rotas comerciais com outros povos para a troca de produtos e cultura. Havia uma hierarquia. O que é uma hierarquia? É uma organização de comando, certo? Na organização das cidades. Primeiro o líder político, depois os sacerdotes, depois coletores de impostos, guerreiros e artesãos e, por último, os agricultores e trabalhadores braçais. Essa sociedade evidencia a riqueza cultural dos povos americanos, responsáveis por grandes avanços matemáticos e pela criação do calendário por meio da observação dos movimentos do Sol e da Lua. Nós estudamos o calendário maia, né, lá em matemática. Estudos indicam
que os povos maias e astecas utilizavam a semente de cacau como uma forma de trocar mercadorias. Inclusive existe, né, uma história de que o chocolate surgiu lá, que na verdade não era tão gostoso como é hoje, mas que surgiu lá, que era uma bebida. Então, outro povo americano, os astecas. Outra civilização que desenvolveu intensas trocas comerciais na América foram os astecas. A maioria da população era composta por lavradores. Nós já vimos que lavradores é a mesma coisa que agricultores, certo? Que cultivavam milho, feijão, pimentão, algodão, entre outros. E havia também comerciantes e artesãos. Existia uma divisão social nessa sociedade. Os funcionários da cidade de Tenochtitlan, difícil de falar isso, dá mão na língua, né? É a atual cidade do México. Os comerciantes e os artesãos viviam em casas feitas de pedra e argila. Os agricultores viviam em cabanas feitas de varas e galhos trançados, cobertos por argila. Então, já existia uma diferença social, até mesmo no tipo de moradia, né? Então, os funcionários da cidade, os comerciantes e os artesãos viviam em casas mais firmes, né? De pedra, de argila. E os agricultores viviam em cabanas. Tá? Já existia aí uma diferença. E aí aqui ele mostra a pirâmide da Lua em Teotihuacan, no México. Essas pirâmides que estão na foto, elas existem até hoje, tá? As ruínas estão lá. E aí a gente vai falar dos povos incas, né? Que são muito conhecidos pela cidade de Machu Picchu, que é um grande ponto de turismo, muita gente quer ir até lá conhecer, fica muito alto, né, ali nas cordilheiras, e tem toda uma questão mística em torno da cidade de Machu Picchu, mas vamos estudar o comércio dos povos incas, tá? Então, os povos de origem inca localizavam-se na América do Sul, eram os que estavam mais próximos de nós, na Cordilheira dos Andes, ou seja, nas montanhas. Sua capital era Cusco, localizada no atual Peru. Essa sociedade teve cerca de 12 milhões de pessoas. Ainda hoje, as ruínas da cidade inca de Machu Picchu são visitadas por inúmeros turistas. Então, aqui mostra as ruínas de Machu Picchu, certo? Não é uma viagem fácil de fazer, não é fácil de chegar até lá, mas, assim, é bem interessante. Quem foi lá há pouco tempo foi a tia Delaine. A tia Delaine tem muitas histórias de Machu Picchu para contar. Depois, quando vocês encontrarem com ela, vocês perguntam. Então, vamos lá. Aí, no número 11, ele pergunta assim: observe a imagem. Qual material foi utilizado em sua construção? O que a gente vê aí? Pedra, né? Pedra. Essa antiga cidade inca fica em uma planície ou no alto de uma montanha? No alto da montanha, né? Então, vamos lá. Esses povos cultivavam alguns produtos, como tomate, abóbora e batatas. Além de criar lhamas. Está muito na moda agora as lhamas, né? Animais que auxiliavam no trabalho e no transporte das mercadorias e que também fornecia lã para a confecção de tecidos. Como eles ficavam no alto das montanhas, o clima é muito frio, né? Então eles usavam a lã das lhamas para fazer proteções para o corpo, roupas, agasalhos. Os incas desenvolveram intensa rota comercial com outros povos americanos, buscando mercadorias que não conheciam ou produziam. Estudos indicam que eles realizavam trocas com sociedades indígenas que viviam no atual território brasileiro. Essa população utilizava, entre outros artigos, as conchas marinhas como forma de troca de mercadoria. Na sociedade inca, os comerciantes tinham um papel de destaque.
Em épocas em que a colheita não produzia o suficiente, a população precisava pagar tributos, ou seja, impostos, e esse montante era utilizado pelos comerciantes para conseguir mais alimentos. Então, aqui tem uma foto de uma concha, a espondilus, que era um tipo de concha marinha utilizado pelos incas na troca de mercadorias e em oferendas. Né? Então, eles costumavam, não tinha dinheiro ainda era através de troca, certo? Aí, com base no que você estudou, você vai responder as questões da página 220. E eu vou passar para a página 221, que fala da lucrativa atividade comercial. Então, vamos lá. Na antiguidade, as viagens comerciais eram muito demoradas. Para ir, por exemplo, da região da Fenícia até a China, os viajantes poderiam levar anos caso fossem a pé. Essa dificuldade tornou necessária a organização de áreas de descanso para os viajantes, de modo que pudessem parar para se alimentar e dormir. Assim, o comércio formou inúmeras vilas próximas às estradas, com o objetivo de abrigar os viajantes e comercializar serviços, como hospedagem ou alimentação. E aí a gente vê a formação do terceiro setor, né? O comércio era uma atividade muito lucrativa para os viajantes. Esse era o principal motivo para aceitarem viajar por tanto tempo. Muitos viajavam em busca de raras especiarias, cultivadas e comercializadas na Ásia, como o cravo, a canela, a pimenta e o sal. Então, hoje são coisas que a gente encontra tão facilmente no comércio, né? Mas antigamente não era, precisava-se viajar muito, só era produzido no Oriente, e então eles tinham um preço muito alto, certo? Quais as especiarias você consegue identificar nesta página? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou ajudar vocês. Essas folhinhas aqui a gente chama de louro, né? Coloca muito no feijão. Aqui é a canela em pau. Essa aqui é o cominho, também muito utilizado em alimentação, eu adoro botar na carne. O cravo da Índia, que a gente coloca em cima do beijinho, né? E aqui é a pimenta rosa e a pimenta branca, tá? Eram considerados como especiarias todos os produtos exóticos e com utilidades diversas, originários de regiões distantes e do Oriente. Você já conheceu algumas especiarias utilizadas como tempero e na conservação de alimentos? Entretanto, havia outros artigos usados para aromatizar o ambiente, como o sândalo, o beijoim e os incensos de mirra e olíbano. Além desses produtos, eram comercializados tapetes, louças, sedas e joias, que tinham como compradores as pessoas mais ricas da Europa. Esse é um exemplo de como o contato com outras culturas produz mudanças na vida das pessoas. Por quê? Se as pessoas não conhecessem a pimenta, não iam usar outra coisa, né? E hoje em dia, por exemplo, no Brasil, a gente adora, muita gente gosta, né, de comida com pimenta. Tem regiões do Brasil que usam muita pimenta, principalmente no Nordeste. Mas se a gente não tivesse tido contato, talvez não usássemos, não fizesse parte da nossa cultura. Então, o comércio também, além de ter uma troca de mercadoria, existia uma troca cultural. Existia aí uma miscigenação, o início de uma miscigenação cultural. Tá? Vamos lá. Leia o texto a seguir. Na falta de meios de conservação da carne, porque naquela época não existia geladeira, para além dos processos de defumação ou do salgar e deixar secar ao sol, a pimenta tornou-se o principal condimento
para disfarçar o cheiro e o sabor da carne semi-podre, que precisava ser consumida em um cenário de escassez generalizada de alimentos. Então, quando a carne estava começando a ficar passada, eles enchiam de pimenta, que aí disfarçava aquele gosto ruim, o cheiro, e a pessoa comia, certo? Importada da Índia, a pimenta chegou a ser considerada um produto de luxo e de uso exclusivo da alta nobreza, que estava comendo muita carne podre, né? Sendo guardada em cofres e figurando no testamento dos homens mais ricos da Europa. Imagina, abre o testamento e está lá escrito: deixe para minha filha um vidro de pimenta. Chega a ser engraçado hoje, né? Mas na época era assim. Vamos entender o que é defumação. Defumação é um processo que você deixa a carne pegando a fumaça de uma fogueira, né? Ela fica meio... Ela não chega a cozinhar, ela fica defumada e aí ela se conserva por mais tempo. Ela pode ser salgada, isso ainda existe até hoje, esse processo de conservação, né? Principalmente nas carnes que a gente compra para botar na feijoada, elas são salgadas. O bacalhau, ele é salgado. E escassez é a mesma coisa que falta. Então, existia uma escassez generalizada de alimento, faltava alimento, tá? E aí, tem um glossário aqui, a Simone falou tudo, viu? E na 222, vocês vão fazer sozinhos. A 223, vocês também vão fazer sozinhos. Eu quero que vocês observem essas imagens com esses transportes e me responda. E a 224 é só até a número 2. Combinado? Então, um beijo e até daqui a pouco na nossa aula de matemática.